O instante silencioso em que tudo começa. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante sagrado, espírito querido. Que estas palavras cheguem até você como um sopro de serenidade, não como medo. Hoje não falaremos da morte como fim, mas como despertar. Falaremos do instante mais delicado, mais misterioso e mais transformador da existência humana. O momento exato em que o espírito percebe que morreu. Talvez você nunca tenha falado sobre isso com ninguém. Mas talvez, em noites silenciosas, essa pergunta tenha surgido dentro de você. O que acontece naquele último segundo? Será que dói? Será que há escuridão? Será que tudo simplesmente se apaga? E se não se apaga? O que a alma sente quando percebe que o corpo ficou para trás? Chico Xavier, com a humildade de quem nunca se colocou acima de ninguém, dizia algo que confortava e ao mesmo tempo desconcertava. A morte não existe. O que existe é a mudança de estado. Ele não dizia isso como metáfora. Dizia como alguém que ouviu, repetidas vezes, os relatos daqueles que já haviam atravessado o véu. Se você já perdeu alguém, se a saudade ainda aperta o peito de repente, se existe uma ausência que nunca se explica, então esta mensagem não chegou por acaso até você. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos pelo exato momento em que o espírito começa a perceber que morreu, segundo o espiritismo kardecista, à luz das comunicações espirituais estudadas por Allan Kardec e transmitidas com amor e responsabilidade por Chico Xavier. E preste atenção. Porque há um ponto específico nesse processo que muda completamente a forma como vivemos hoje. Não amanhã. Hoje. Respire fundo. Abra o coração. Não com medo, mas com confiança. Desde pequenos, aprendemos a temer a morte. Ela nos foi apresentada como ruptura, perda definitiva, vazio absoluto. Mas o Espiritismo nos ensina que o ser humano é formado por 3 partes: corpo físico, perispírito e espírito. O corpo é temporário. O espírito é eterno. E o perispírito é o elo invisível entre os dois. É justamente por causa do perispírito que o momento da morte não acontece de forma brusca. Não é como apagar uma luz. É como diminuir lentamente a intensidade até que a lâmpada se apague. E a consciência desperte em outro ambiente. Chico explicava que o espírito não salta para fora do corpo. Ele se desliga aos poucos. E esse desligamento pode ser suave ou difícil, dependendo de como a pessoa viveu. Por isso, o instante exato em que o espírito percebe que morreu não é igual para todos. Se você sente saudade de alguém neste momento, escreva nos comentários. Sinto você. Essas palavras não são apenas simbólicas. No plano espiritual, pensamento é energia viva. E quem partiu sente essa vibração como um toque de amor. O silêncio antes do despertar. Segundo inúmeros relatos espirituais, o primeiro estado após a morte é semelhante a um sono profundo. O coração para. A respiração cessa. Mas o espírito não se extingue. Chico dizia que muitos desencarnam sem perceber imediatamente o que aconteceu. É como se adormecessem após um dia cansativo. Não há dor. Não há medo. Apenas um desligamento natural. Mas então, algo começa a mudar. O espírito sente uma leveza diferente. Um silêncio que não se parece com nenhum outro silêncio da terra. Não é vazio. É suspensão. E lentamente, a consciência começa a retornar. Nesse momento, muitos espíritos relatam uma sensação clara e surpreendente. Eu estou consciente. Eles percebem que ainda pensam. Ainda sentem. Ainda existem. Esse é o primeiro choque silencioso. O instante em que o espírito estranha o próprio estado. À medida que a consciência se expande, o espírito começa a perceber o ambiente. Vê o quarto. Vê pessoas ao redor. Vê movimento. Mas algo está diferente. Não há peso no corpo. Não há dor. Não há limites físicos. Chico relatava que muitos espíritos se sentem confusos nesse instante. Eles pensam estar sonhando.
Pensam estar desmaiados. Pensam que logo o vão acordar. E então tentam se mover. Tentam levantar. Tentam falar. Tentam tocar alguém. E não conseguem. É nesse momento que surge uma inquietação profunda. Por que ninguém me percebe? Esse pensamento se repete. E a inquietação cresce. O espírito vê pessoas chorando. Vê orações. Vê gestos de despedida. Mas não compreende ainda. Se esta mensagem está tocando você, deixe seu like agora. Não é apenas engajamento. É uma forma de permitir que essa palavra chegue a outras almas que precisam de consolo. O encontro com o próprio corpo. Um dos momentos mais impactantes descritos pelos espíritos comunicantes é quando o espírito percebe o próprio corpo. Ele vê o corpo deitado, imóvel, silencioso. Para alguns, esse momento vem acompanhado de paz. Para outros, de espanto. Chico explicava que muitos espíritos demoram a aceitar o que estão vendo. Tentam se aproximar do corpo. Tentam entrar novamente. Tentam reagir. E não conseguem. É nesse instante que começa a surgir, ainda de forma difusa, a compreensão. Algo definitivo aconteceu. Mas atenção! Isso ainda não é o despertar completo. É apenas o início. A resistência da mente humana. O Espiritismo ensina que o espírito leva consigo suas crenças, medos e negações. Quem passou a vida inteira negando a espiritualidade pode despertar em confusão maior. Chico relatava casos de espíritos que repetiam: "Isso não pode ser verdade. Eu não morri. Isso é um sonho." Essa resistência não é punição. É consequência mental. A mente tenta manter a antiga lógica. E é por isso que muitos espíritos permanecem próximos ao corpo, à casa, aos familiares, sem compreender plenamente a nova realidade. Eles ainda não perceberam. Mas estão prestes a perceber. O momento íntimo da percepção. Chega um instante silencioso, íntimo, sem espetáculo. Não há trombetas. Não há vozes. Apenas um pensamento claro se forma dentro do espírito. Eu morri. Não como desespero, mas como constatação. Esse é o momento exato. E curiosamente, para muitos, esse pensamento vem acompanhado de alívio. O sofrimento físico cessou. O cansaço acabou. A dor ficou para trás. Chico dizia que muitos espíritos sentem vontade de chorar nesse instante. Não de tristeza, mas de emoção profunda. Agora reflita em silêncio. Se você partisse hoje, como reagiria a esse instante? Essa pergunta não é para causar medo. É para despertar consciência. Chico Xavier insistia: a melhor preparação para a morte é viver bem. E é exatamente sobre isso que continuaremos falando. Na parte 2, você vai entender por que o desligamento do perispírito pode ser suave ou doloroso. O que faz alguns espíritos despertarem em paz. E por que outros despertam em profunda confusão. O desligamento da alma e o choque da consciência. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração enquanto seguimos adiante, espírito querido. O que estamos fazendo aqui não é apenas ouvir palavras. É compreender um processo sagrado que todos, sem exceção, atravessaremos um dia. Na parte 1, falamos sobre o instante silencioso em que o espírito começa a despertar, ainda confuso, ainda sem compreender totalmente o que aconteceu. Agora, vamos avançar para um ponto decisivo, talvez o mais delicado de todos. O desligamento do perispírito e o choque real da consciência espiritual. É aqui que muitas almas despertam em paz. E outras despertam em profunda perturbação. E não por castigo. Nunca por castigo. Mas por consequência natural da forma como viveram. O espiritismo kardecista ensina que o espírito não abandona o corpo sozinho. Ele leva consigo o perispírito, esse envoltório fluídico que registra hábitos, emoções, desejos e vícios acumulados ao longo da existência.
Por isso, Chico Xavier dizia algo que precisa ser ouvido com coragem. A morte não nos transforma. Ela nos revela. Revela quem realmente somos por dentro. Quando o corpo físico deixa de funcionar, o espírito passa por um processo de desligamento perispiritual. Esse processo não é igual para todos. Alguns se desligam com suavidade, como quem tira uma roupa antiga após um longo dia. Outros sentem dificuldade, como se algo estivesse preso, agarrado, resistente. E aqui está o ponto central. Quanto mais apegada à matéria foi a pessoa em vida, mais difícil tende a ser esse desligamento. Se você sente que esta mensagem fala com você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar quem precisa compreender, não temer. O apego não morre com o corpo. Muitas pessoas acreditam que a morte resolve tudo. Que os problemas acabam. Que os vícios desaparecem. Mas Chico Xavier alertava com clareza. Os hábitos da alma continuam vivos. O espírito que viveu apenas para o prazer pode despertar sentindo desejos intensos. O que viveu para o dinheiro pode despertar angustiado, tentando proteger bens que já não lhe pertencem. O que viveu preso ao corpo pode sofrer ao perceber que perdeu a forma física. Isso acontece porque o perispírito guarda registros mentais profundos. E é aqui que muitos espíritos começam a sofrer. Não porque Deus pune, mas porque a consciência ainda não se libertou. Chico relatava casos de espíritos que diziam: sinto fome. Sinto sede. Quero fumar. Quero beber. Mas não tem corpo. E isso gera confusão, ansiedade, angústia. O despertar em regiões de afinidade. O Espiritismo ensina que ninguém acorda no mundo espiritual por sorte ou azar. A alma desperta em regiões compatíveis com sua vibração interior. Quem cultivou amor, caridade, fé e humildade tende a despertar em ambientes de paz. Quem cultivou ódio, egoísmo, violência e vícios pode despertar em regiões densas, sombrias, perturbadas. Não são infernos eternos. São zonas de consciência, estados vibratórios. Chico Xavier sempre foi muito claro. Não existe condenação eterna. Existe aprendizado contínuo. Mas o choque inicial pode ser grande. Se você já perdeu alguém e se pergunta onde essa pessoa está agora, escreva nos comentários. Envie o paz. Essa vibração é real e alcança quem precisa. O momento em que a consciência finalmente entende. Chega um ponto inevitável em que a alma não consegue mais negar. O corpo ficou para trás. A vida material terminou. E então o pensamento se forma, claro e definitivo. Eu morri. Esse pensamento pode vir acompanhado de 3 reações principais. Alívio, para quem sofreu muito fisicamente. Paz, para quem viveu com espiritualidade. Desespero, para quem negou tudo o que não era matéria. Chico dizia que o desespero não vem da morte. Vem da ignorância espiritual. Quem nunca refletiu sobre a vida além do corpo desperta sem referências. A importância da oração dos vivos. Nesse momento crítico, algo pode fazer toda a diferença. A oração de quem ficou. Chico insistia nisso com profunda seriedade. Ele dizia que a prece é como uma ponte vibratória. Quando alguém ora com amor, sem desespero, sem revolta, cria um campo de luz que alcança o espírito recém-desencarnado. Essa vibração acalma. Clareia a mente. Facilita o auxílio espiritual. Por isso, ele alertava. O choro desesperado pesa. A revolta prende. A oração liberta. Compartilhe agora, nos comentários, a cidade e o estado de onde você está assistindo. Cada nome escrito aqui forma uma corrente de energia e acolhimento. A aproximação dos benfeitores espirituais. Quando o espírito começa a aceitar sua nova condição, algo maravilhoso acontece. Ele percebe presenças amorosas ao seu redor. São os benfeitores espirituais. Mentores. Amigos desencarnados. Familiares que já partiram antes. Eles não chegam com julgamento.
Chegam com acolhimento. Chico dizia: no mundo espiritual, ninguém é tratado como criminoso. Todos são tratados como doentes em processo de cura. Esses benfeitores orientam o espírito. Explicam onde ele está. Ajudam-no a compreender o que aconteceu. Mas atenção! O espírito precisa aceitar ajuda. O livre-arbítrio continua existindo. O perigo da resistência. Alguns espíritos resistem. Recusam ajuda. Negam a nova realidade. Esses podem permanecer próximos à terra, presos a casas, pessoas, objetos, vícios. Chico via isso com tristeza. Espíritos vagando, tentando viver como antes, sem corpo, sem compreender. Mas mesmo esses não são abandonados. Equipes espirituais trabalham constantemente em resgates. Com paciência infinita. Agora pense comigo, em silêncio. Se você partisse hoje, aceitaria ajuda? Ou resistiria? Essa pergunta é fundamental. Chico dizia que o orgulho é a maior prisão da alma. O início da adaptação espiritual. Quando o espírito aceita auxílio, ele é conduzido a locais de recuperação. Hospitais espirituais. Postos de socorro. Ali, ele passa por um período de ajuste. Descanso. Tratamento vibratório. Orientação. Nada é apressado. Tudo respeita o tempo da alma. Alguns se adaptam rápido. Outros precisam de mais tempo. E isso não é fracasso. É processo. Se esta mensagem está te trazendo paz, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de consolo. Na parte 3, entraremos no momento mais emocionante de todos. Os reencontros no plano espiritual. A percepção do amor que nunca morreu. E o instante em que a saudade se transforma em abraço de luz. Os reencontros, a saudade e o abraço que atravessa mundos. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, espírito querido. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque algo dentro de você precisava ouvir isso. Na parte 2, falamos do choque da consciência, do desligamento do perispírito e do instante em que o espírito finalmente aceita que morreu. Agora entramos em um dos momentos mais aguardados, mais emocionantes e mais consoladores de todo o processo espiritual. O momento dos reencontros. Porque existe uma pergunta que ecoa em quase todos os corações humanos. Vou reencontrar quem eu amo? Chico Xavier respondia a essa pergunta com uma convicção serena. O amor verdadeiro não conhece separação. Mas é preciso compreender como esses reencontros acontecem. E por que, às vezes, eles não acontecem de imediato. Quando o espírito aceita ajuda e começa a se harmonizar com sua nova condição, algo muda em sua vibração. A confusão diminui. O medo cede espaço à curiosidade. E então surge uma sensação profunda. Uma espécie de chamado. É a saudade do outro lado. Mas não a saudade dolorosa que conhecemos na Terra. É uma saudade magnética, suave, que atrai. Segundo o espiritismo kardecista, as almas se reconhecem por afinidade vibratória, não por aparência física. No mundo espiritual, ninguém precisa perguntar o quem é você. O reconhecimento é imediato. Chico descrevia isso com emoção contida. Dizia que, muitas vezes, o espírito recém-desencarnado sente uma presença antes mesmo de ver alguém. É como sentir um perfume conhecido sem saber de onde vem. E então, os reencontros começam. Se você sente saudade de alguém agora, escreva nos comentários. O amor continua. Essas palavras criam uma vibração real de acolhimento. O reencontro com aqueles que partiram antes. Um dos momentos mais marcantes descritos por espíritos comunicantes é o reencontro com familiares desencarnados. Mães que esperam filhos. Pais que abrem os braços. Avós, irmãos, amigos de outras vidas. Não há necessidade de palavras. O abraço acontece primeiro no campo da energia, da emoção.
Chico dizia que muitos espíritos choram nesse reencontro. Mas não de tristeza. Choram de alívio. É como alguém que esteve perdido por muito tempo e finalmente encontra o caminho de casa. Mas aqui é importante entender algo fundamental. Nem todos reencontram todos imediatamente. E isso não significa falta de amor. Porque alguns reencontros demoram. No Espiritismo, existe uma lei clara. Nos reunimos por sintonia, não apenas por parentesco. O amor verdadeiro cria laços profundos. Mas o apego doentio, a posse, o controle. Esses não sustentam encontros imediatos. Chico explicava que alguns espíritos precisam passar por períodos de recuperação antes de reencontrar determinados entes queridos. Não por punição, mas para que o reencontro seja saudável. Imagine duas pessoas que se feriram profundamente em vida. Se elas se reencontrassem sem preparo, o sofrimento continuaria. Por isso, mentores espirituais organizam esses encontros com sabedoria. Nada é deixado ao acaso. Se esta explicação está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar corações que precisam de consolo. A saudade sentida do outro lado. Uma das revelações mais sensíveis trazidas por Chico Xavier é esta. Os espíritos também sentem saudade. Eles sentem falta dos que ficaram. Percebem o sofrimento. Percebem o choro. Mas sentem isso de forma diferente. A saudade do espírito não é desespero. É cuidado. Muitos espíritos permanecem próximos aos familiares por um tempo, não por apego doentio, mas por amor protetor. Eles observam. Ajudam quando podem. Inspiram pensamentos bons. Chico contava inúmeros casos de mães desencarnadas que continuavam cuidando dos filhos encarnados, intuindo decisões, afastando perigos, fortalecendo nos momentos de dor. Mas ele também fazia um alerta importante. O excesso de sofrimento dos vivos pode dificultar o caminho do espírito. Quando a dor prende em vez de libertar. O choro é natural. A saudade é legítima. Mas o desespero constante cria peso vibratório. Chico dizia: amar é libertar. Quando alguém desencarna, precisa seguir sua jornada. E quando os que ficam se agarram ao sofrimento, ao sentimento de injustiça, à revolta, acabam criando laços pesados. Isso não significa o não sofrer. Significa não transformar a saudade em prisão. A oração feita com amor ajuda. A revolta atrapalha. Escreva agora nos comentários: eu libero com amor. Essa frase é libertadora para quem fica e para quem partiu. Os reencontros de outras vidas. Além dos familiares desta encarnação, muitos espíritos reencontram almas ligadas a vidas passadas. Antigos amigos. Antigos desafetos. Antigos amores. É nesse momento que a compreensão se expande. O espírito percebe que aquela pessoa difícil foi, na verdade, um mestre. Que aquele relacionamento doloroso tinha raízes antigas. Que aquela perda foi, muitas vezes, uma libertação necessária. Chico dizia que muitos espíritos, ao compreenderem isso, sentem gratidão profunda até pelas dores mais intensas que viveram. Nada foi aleatório. O abraço que cura. Quando o reencontro acontece no tempo certo, ele tem efeito terapêutico. O espírito se sente acolhido, amparado, seguro. Esse abraço não é físico. É vibratório. É como se a alma dissesse à outra: você está em casa. E com isso, muitas angústias se dissolvem. Agora faça um exercício silencioso. Pense em alguém que você ama e que já partiu. Envie mentalmente uma mensagem simples: estou em paz. Siga em paz. Essa vibração chega. A preparação para a próxima etapa. Depois dos reencontros iniciais, o espírito começa a entender que a jornada continua. Há aprendizado. Há trabalho. Há evolução. Alguns permanecem no plano espiritual por longos períodos. Outros se preparam para reencarnar.
Nada é imposto. Tudo é escolha consciente. Chico explicava que o mundo espiritual não é um lugar de descanso eterno, mas de continuidade do crescimento. E aqui surge uma pergunta silenciosa que todo espírito faz: o que farei agora? Se esta mensagem está trazendo conforto ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo é a resposta que alguém pediu em oração. Na parte 4, vamos falar sobre o período de reflexão da alma, o julgamento da própria consciência e o momento em que o espírito decide seus próximos passos. O julgamento da consciência e a escolha do próximo caminho. Que a paz do Cristo permaneça contigo, espírito querido. Se você chegou até aqui, já percebeu que esta jornada não fala apenas sobre o depois da morte. Ela fala, sobretudo, sobre o agora. Na parte 3, falamos dos reencontros, do abraço que atravessa mundos e da certeza de que o amor verdadeiro não se perde. Agora entramos em um momento ainda mais profundo, silencioso e transformador. O instante em que o espírito se encontra consigo mesmo. Este não é um tribunal externo. Não há juízes apontando dedos. Não há condenações divinas. Há apenas a consciência. Despida de ilusões. Chico Xavier dizia algo que calava fundo. Depois da morte, ninguém foge de si mesmo. E é exatamente aqui que a alma começa a compreender, com clareza absoluta, quem foi. E quem ainda precisa se tornar. Quando o espírito já se encontra mais equilibrado, após o acolhimento inicial e os reencontros possíveis, ele é conduzido a um período de reflexão. Esse momento não é imposto. Ele acontece naturalmente. A consciência se expande. E com essa expansão, surge algo inevitável. A revisão da própria vida. Mas não como um filme frio, distante. É uma revisão sentida. O espírito revive situações importantes. Sente novamente o impacto das palavras que disse. Percebe o efeito dos gestos que teve sobre os outros. Chico explicava que não há como mentir para si mesmo nesse estado. As justificativas caem. As máscaras se dissolvem. E isso pode ser libertador. Ou profundamente doloroso. Se esta mensagem está tocando você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar outras almas em busca de clareza e paz. A consciência como única juíza. No espiritismo kardecista, não existe a ideia de um Deus punitivo que castiga após a morte. O que existe é a lei de causa e efeito, inscrita na própria consciência. Chico dizia: o céu e o inferno começam dentro de nós. O espírito percebe onde agiu com amor. E onde feriu. Percebe quantas vezes poderia ter sido mais paciente. Quantas vezes poderia ter ajudado e não ajudou. Quantas vezes deixou o orgulho falar mais alto. Mas também percebe cada gesto de bondade silenciosa. Cada perdão concedido. Cada renúncia feita por amor. Nada se perde. O peso da culpa e o despertar do arrependimento. Para muitos espíritos, esse momento gera arrependimento profundo. Não um arrependimento paralisante, mas um chamado interno. Eles dizem a si mesmos: eu poderia ter feito diferente. Eu desperdicei tempo. Eu feri quem me amava. Chico explicava que o arrependimento é o primeiro passo da reparação. Ele não é punição. É despertar. Mas há um perigo aqui. Quando o espírito se fixa na culpa e não aceita o perdão divino. A culpa excessiva também aprisiona. Por isso, os mentores espirituais orientam, consolam e lembram. Errar faz parte do aprendizado. Permanecer no erro é escolha. Se você carrega alguma culpa hoje, escreva nos comentários: eu escolho reparar. Essa frase tem força espiritual real. Aqueles que despertam em paz. Nem todos passam por esse momento com dor. Há espíritos que despertam em profunda serenidade. Não porque foram perfeitos, mas porque viveram com sinceridade. Amaram como puderam. Erraram, mas pediram perdão.
Serviram quando tiveram oportunidade. Chico dizia que essas almas sentem uma paz que não se compara a nada da terra. Uma paz que nasce da consciência tranquila. Elas compreendem que a vida terrena foi apenas uma etapa. E sentem gratidão. Até pelas provas mais difíceis. A compreensão do propósito das dores. Um dos momentos mais transformadores dessa revisão é quando o espírito compreende o porquê das dores que viveu. Aquela perda que parecia injusta. Aquela doença que limitou. Aquela relação difícil. Tudo começa a fazer sentido. O espírito percebe que as provas não foram castigos, mas instrumentos de aprendizado. Chico relatava casos de espíritos que diziam: agora entendo por que sofri. Agora vejo o quanto cresci. Agora sou grato até pelo que doeu. Essa compreensão muda tudo. A decisão do próximo passo. Depois dessa revisão íntima, chega um momento decisivo. O espírito precisa escolher seu próximo caminho. E aqui existe uma verdade libertadora. Nada é imposto. Alguns escolhem permanecer no plano espiritual, estudando, servindo, auxiliando outros espíritos. Tornam-se trabalhadores da luz. Outros sentem o desejo profundo de retornar à vida material. Querem reparar erros. Cumprir compromissos. Aprofundar aprendizados. Chico dizia que a reencarnação não é castigo, mas oportunidade. Muitos pedem para voltar. Não porque são obrigados. Mas porque querem. Se esta reflexão está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém. Talvez essa pessoa esteja carregando perguntas que você já começou a responder. Os que resistem à escolha. Há também espíritos que não querem escolher. Que ficam paralisados. Presos à culpa ou ao orgulho. Esses permanecem por mais tempo em estados de sofrimento íntimo. Mas mesmo eles não são abandonados. Mentores espirituais continuam auxiliando. Com paciência infinita. Chico dizia: o amor de Deus não se cansa. A presença dos mentores espirituais. Durante todo esse processo, o espírito nunca está sozinho. Mentores acompanham, orientam, esclarecem. São espíritos mais experientes que já passaram pelas mesmas dores, pelos mesmos erros. Eles não julgam. Eles compreendem. Chico falava com profundo respeito desses trabalhadores da luz. Dizia que muitos deles renunciam a planos mais elevados para auxiliar aqueles que ainda sofrem. Agora pense comigo. Se você tivesse que revisar sua vida hoje, o que veria? Essa pergunta não é acusação. É convite. Chico nos lembrava que cada dia é chance de escrever um final mais sereno. Na parte 5, chegaremos ao fechamento mais importante de todos. Como viver hoje para despertar em paz amanhã? Como o amor continua atuando após a morte? E como perder o medo do fim transforma completamente a vida? Como viver hoje para despertar em paz amanhã? Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante final da nossa caminhada, espírito querido. Se você chegou até aqui, não chegou por acaso. Algo dentro de você precisava compreender isso. Ao longo dessas partes, falamos do instante silencioso da morte, do despertar da consciência, do desligamento do perispírito, dos reencontros, da revisão íntima da alma e da escolha do próximo caminho. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos. O que tudo isso muda na forma como vivemos hoje? Porque, no fundo, toda explicação sobre a morte só tem valor real se nos ensinar a viver melhor agora. Chico Xavier dizia algo simples, mas profundamente transformador. A melhor maneira de morrer bem é viver bem. E viver bem, segundo o Espiritismo, não significa uma vida perfeita. Significa uma vida consciente. Viver consciente é entender que nada do que fazemos aqui termina no túmulo. Cada pensamento deixa rastro. Cada escolha constrói um caminho. Cada gesto de amor ou de egoísmo molda o despertar espiritual que teremos um dia. A morte não nos surpreende. Ela apenas nos revela. Quando o espírito desperta do outro lado, ele não encontra um juiz externo.
Ele encontra a si mesmo. Por isso, Chico insistia tanto na vigilância interior. Não por medo do castigo, mas por amor à própria alma. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar quem ainda vive com medo da morte. O que realmente atravessa o portal. Quando o corpo fica para trás, nada material acompanha o espírito. Nem dinheiro. Nem títulos. Nem aparência. Nem status. O que atravessa o portal são as virtudes e os afetos. O amor que você ofereceu. O perdão que concedeu. A paciência que exerceu. O bem que fez sem esperar reconhecimento. Chico dizia: a única herança que levamos é aquilo que nos tornamos. Essa compreensão muda completamente nossas prioridades. Passamos a valorizar mais os relacionamentos do que as coisas. Mais o tempo do que o dinheiro. Mais o amor do que o orgulho. O amor que continua atuando após a morte. Uma das verdades mais consoladoras trazidas por Chico Xavier é esta: o amor não morre com o corpo. Ele se transforma. Se refina. Mas continua atuando. Espíritos que amaram de verdade continuam próximos. Inspiram. Protegem. Amparam. Quantas vezes você já sentiu uma intuição forte sem saber de onde vinha? Um conforto inesperado em um momento difícil? Uma sensação de presença? Chico dizia que muitas dessas experiências são manifestações sutis do amor que atravessou o véu. Mas atenção! Isso só acontece quando o amor é livre. Não quando é posse. Não quando é apego doentio. O amor verdadeiro deseja a paz do outro, mesmo à distância. Se você sente que alguém que partiu ainda te acompanha, escreva nos comentários: o amor é eterno. Essa afirmação tem força espiritual. O perigo do apego excessivo. Chico alertava com muita clareza: amar não é prender. Quando nos agarramos à dor, à revolta, ao sentimento de injustiça, criamos correntes invisíveis que dificultam tanto nossa vida quanto a jornada do espírito que partiu. Isso não significa não sentir saudade. Significa não transformar a saudade em prisão. A oração feita com amor liberta. O desespero constante aprisiona. Por isso, Chico dizia: chore se precisar. Mas ore com esperança. Como construir um despertar sereno? Se existe uma pergunta que resume tudo o que falamos, ela é esta: como despertar em paz quando esse momento chegar? A resposta é simples. Mas exige prática diária. Viver com mais consciência. Perdoar mais rápido. Julgar menos. Servir mais. Não acumular rancores. Não adiar pedidos de perdão. Não economizar amor. Chico lembrava que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas todos sabemos que esse dia chega. E quem vive preparado não vive com medo. Vive com presença. A espiritualidade nas pequenas coisas. Viver espiritualmente não é repetir palavras bonitas ou decorar preces longas. É agir com coerência no dia a dia. É ter paciência com quem erra. É tratar com respeito quem nada pode te oferecer. É ajudar quando ninguém está vendo. É no simples que a alma cresce. Chico dizia que o bem mais poderoso é o bem silencioso. Se você sente o desejo de viver de forma mais consciente, escreva agora nos comentários: eu escolho evoluir. Ao escrever isso, você firma um compromisso com sua própria alma. Quando o medo da morte se dissolve. Quando compreendemos a morte como continuação da vida, o medo perde força. Não desaparece totalmente, somos humanos. Mas deixa de dominar. Passamos a viver com mais leveza. Com mais coragem. Com mais verdade. Porque sabemos que nada do que é verdadeiro se perde. O corpo descansa. A matéria se transforma. Mas o espírito prossegue. Chico Xavier viveu com essa certeza. Serviu até o último dia.
Amou sem alarde. Perdoou sem reservas. E quando partiu, deixou um legado que ainda consola milhões. A vida continua. Agora, antes de encerrarmos, quero que você reflita em silêncio por alguns segundos. Se hoje fosse seu último dia, você teria amado o suficiente? Perdoado o suficiente? Vivido com verdade? Essa reflexão não é cobrança. É convite. Se esta mensagem te trouxe paz, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Às vezes, um vídeo é resposta de oração. E se você deseja continuar essa jornada de compreensão espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por hábito, mas por propósito. Encerramos esta mensagem com a certeza que Chico Xavier nos deixou como herança espiritual. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. A morte não separa o que o amor uniu. O que chamamos de fim é apenas mudança de estado. E quando o momento chegar, mãos amorosas estarão estendidas. Que a paz do Cristo permaneça contigo. Que tua alma caminhe com serenidade. E que cada dia da tua vida seja vivido com mais amor, porque é isso que atravessa o portal. Paz e luz sempre. Até nosso próximo encontro, nesta ou em outra dimensão.